A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Os fundamentos, o sol e a chuva, controlas todos com teu poder. És poderoso e dos teus planos nenhum jamais pode ser frustrado. Dias mais sábios. Inclusão dos homens hábeis. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Provérbios 24, 13 e 4. Para fazer as vestes sacerdotais, Deus falou para Moisés chamar todos os homens hábeis a quem o Senhor encheu do espírito de sabedoria. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar para fazer a obra do serviço do santuário. Esses são alguns exemplos de como Deus usa as pessoas talentosas, a quem Ele mesmo encheu de sabedoria, para a obra de sua casa. Para a edificação da igreja, na nova aliança, Deus, o Pai da Glória, deseja nos conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Por isso, é importante a liderança fazer a inclusão de pessoas a quem o Senhor deu talentos e habilidades para fazer determinados serviços. O Senhor prepara a cada um dando-lhe sabedoria com o fim de ser útil na edificação da casa de Deus. Cabe a nós descobrir e dar espaço para ele. Com cada membro do corpo de Cristo no lugar certo, sendo aperfeiçoado para a sua função, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida pela Igreja, dos principados e potestades nos lugares celestiais, para a glória de Deus Pai. Você está no Rios de Água Viva. Bênçãos para você e sua família. Os fundamentos, o sol e a chuva, controlas todos com teu poder. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Nenhum jamais pode ser frustrado. Ouviremos a continuação da mensagem, o princípio. Tu fizeste para mim. Aprove a Deus nos dá um destaque especial. Quem somos nós, né? Então, por um pouco fomos feitos menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Ele vai entregar o que ele fez, tudo que ele criou, vai entregar nas nossas mãos. Não foi a anjos que ele destinou, ele deu para nós. E isso está na promessa de Abraão. E a promessa foi feita a Abraão. Quem vai concretizar? É o descendente, é Cristo. Então aqui diz, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Irmãos, olha que honra, o homem foi criado para sujeitar todas as coisas. Essa é a nossa tarefa, é o seu papel, o meu papel. Em seguida fala, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. O desejo do coração de Deus, o anelo de Deus, é que o homem sujeite todas as coisas, domine sobre todas as coisas. Ele não deixou nada fora desse domínio. Ele quer que o homem domine todas as coisas que ele criou. Sabia disso?
No entanto, aqui diz, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda não estão sujeitas. Estão? Às vezes nem você está sujeito totalmente, não é isso? Às vezes eu gosto de brincar, nem cachorro da minha casa me sujeita totalmente a mim, né? Mas como Deus vai fazer isso? Como Deus vai sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés? Irmão, tudo é feito por meio de Cristo. Nós não temos essa capacidade. Tudo vai acontecer nós em Cristo. Por isso, em seguida, ele fala, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado. Ele já foi, não foi? Foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Foi importante ele morrer por nós, não é isso? Para terminar todo o velho homem e fazer nascer o novo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem por causa dele, conduzindo muitos filhos à glória. Em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu mostrei para vocês que Cristo veio, morreu, ressuscitou, nos deu a vida. E pela vida recebida, nós temos condições de sermos constituídos com a verdade. Santificados pela verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós estamos nesse segundo processo, sendo santificados. Imersão na palavra. Dormir com Deus, acordar com Deus, né? Transcrição, dia todo mergulhar na palavra, estamos sendo santificados. Quando nós somos, irmãos, totalmente santificados, o que acontece? O primeiro termo, eu sou caminho. O objetivo de tudo isso é para nos introduzir no Pai. Como ele vai introduzir eu e você no Pai, se nós não formos totalmente santos? O Pai é santo, não é? Então, para que nós fôssemos introduzidos no Pai, e Cristo é o caminho para isso, irmãos, nós precisamos estar totalmente santificados. Por isso, esse processo de santificação pela palavra está acontecendo conosco. Aí você vai entender aqui fala, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Quem é essa glória? Ele está conduzindo os muitos filhos de Deus à glória do Pai. A glória aqui é o próprio Pai. Então, irmãos, o processo todo é para nos introduzir no Pai e sermos totalmente constituídos, fazendo parte inerente de Cristo e Cristo no Pai. E aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Esse é o processo que Deus precisa terminar de fazer para terminar o tempo para poder vir a eternidade. Vamos lá para o Salmo capítulo 2. O Salmo 2 aqui mostra uma coisa que eu quero chamar a atenção no versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, o que você entende nesse trecho, nesse contexto aqui? Né? Esse aqui é o Cristo que vai assumir, governar a terra, né? E vai reger sobre as nações. Irmãos, essa é exatamente a promessa que Deus deu a Abraão e ao seu descendente, ser herdeiro do mundo, e também exatamente o beneplácito da sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, Efésios 1, 9 e 10. Cristo um dia vai reinar sobre todas as nações.
Ele vai herdar o mundo, vai reinar sobre o mundo. Ele não vai reinar ele só. Por isso, não é somente o Filho Deus unigênito, mas é o Filho que se fez homem, viveu aqui na terra, sendo obediente ao Pai e obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, quando na ressurreição, o que aconteceu? Deus Pai o fez seu Filho primogênito. Quer dizer, Deus quer introduzir o homem nessa herança. Deus quer que o homem participe de herdar sobre todas as coisas. Deus quer que o homem participe de reinar sobre todas as coisas. Então Deus quer coroar o homem com glória e honra para que ele seja aquele que em Cristo governe as nações. Por isso, irmãos, é necessário, versículo 7 diz, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cristo precisava ser homem para poder introduzir você nele. Deus não deseja apenas seu filho, Deus governe, mas ele quer o filho que se tornou homem e que foi admitido para dentro de Deus, foi gerado como filho primogênito de Deus, sendo filho primogênito de Deus, então pode gerar muitos outros filhos. Nós somos esses muitos outros filhos para serem introduzidos na glória e reinar com ele. Não, que coisa maravilhosa. Por isso que o escritor de Hebreus fala que é um homem, que dele te lembres, o filho do homem, que o visites, quem somos nós? Deus nos considera tanto, irmão, Deus nos considera tanto. Nós não temos capacidade nenhuma para isso, mas graças a Deus, irmãos, em Cristo nós vamos conseguir. Através da palavra, santificação, nós vamos chegar lá. Por isso, irmãos, para isso ocorrer, Deus então ressuscitou a Cristo dentre os mortos com a suprema grandeza do seu poder. Isso está em Efésios capítulo 1, né? Versículo 18, 19 e 20, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e todo poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o Cristo que Deus deseja, segundo o beneplácito da sua vontade, encabeçar sobre todas as coisas, ele tornou-se um homem. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, como fala? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pelo que também Deus o exaltou, né, que deu o nome acima de todo nome, para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que significa todo joelho se dobrar, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, isso é a concretização de Efésios capítulo 1, versículo 10. Não é? Cristo vai encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E toda língua vai ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que resistia a isso, resistia à sua autoridade, irmão, vai para o lago de fogo.
Por isso, irmão, assim, por meio da sua ressurreição, Cristo gerou a igreja, a qual é o seu corpo. A igreja será usada para sujeitar todas as coisas a Cristo. Porque em posição, Cristo já está lá em cima. Todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Mas a igreja está aqui embaixo ainda. E nesse meio tempo ainda tem muitos que não se sujeitam a Cristo. Não é? Aqui há principados e potestades. Satanás e os seus generais, anjos caídos, eles não se sujeitam à autoridade de Cristo. E aqui na terra, irmãos, ele tem seus súditos, para começar os demônios, mas também a humanidade toda rebelde, mergulhada em pecado e na morte. Desobediência total. Mas Deus vai fazer sujeitar. Tudo vai se sujeitar. Então, mas tudo vai se sujeitar a partir da igreja. Então, se você não acelerar esse processo de você se sujeitar a Cristo, irmãos, vai demorar muito para o tempo acabar. Irmão, nós queremos acelerar o processo. Então, é importante permitir que Cristo nos encha completamente até a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque Cristo, ele subiu acima de todos os céus, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Cristo está acima de todos os céus. Mas com que objetivo? Para encher todas as coisas. Aquele que não permite a Cristo encher, não vai estar sujeito a Ele. E todo aquele que não está sujeito a Ele, irmãos, vai ter que ser varrido nesse universo. Por isso, irmãos, vamos permitir Cristo nos encher, para Deus poder nos usar para encher todas as coisas, não é isso? Então, como membro do corpo de Cristo, irmãos, nós fomos resgatados na nossa vã maneira de vida. A nossa maneira de vida era vazia, não tinha Cristo, não tinha realidade, não tinha verdade, né? Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de vida. O que é vã maneira de vida? Vaidade, sem sentido, falsidade, né? Não tem verdade. Que o Senhor use a palavra para nos encher com Cristo, nos encher de verdade. E, pois todos nós, Efésios capítulo 4, 17 a 19, nós andávamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Vivíamos alheios à vida de Deus, vivendo no nosso velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmão, nós não tínhamos nada de verdade em nós, nenhuma consistência. O que há em nós é vaidade, e mentira, falsidade. Mas graças a Deus, irmãos, Deus deseja nos encher com a verdade em Jesus, começando por renovação da nossa mente. Deus quer renovar nossa mente. Coloque a sua mente no Espírito. Como colocar sua mente no Espírito? É a palavra. No passado, nós aprendemos em como voltar nosso ser para o Senhor, invocando o nome do Senhor. Nós aprendemos a invocar o nome do Senhor. Você se lembra? Então, quando nós falamos, ó Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor, mas não pode parar nisso. Porque o invocar o nome do Senhor nos conecta com Deus. Que nem o seu celular, sem conexão, se você não tiver conexão, não sai para nada o seu celular, não é isso? Então você precisa se conectar. Essa conexão é por meio do invocar o nome do Senhor. Quando você fala, ó Senhor Jesus, você se conecta com Deus. Mas depois de se conectar com Deus, você precisa receber mensagens. Você não para só na conexão. A conexão tem uma finalidade, para você receber a palavra, você receber a verdade, para você ser enchido por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. És poderoso. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Pode ser frustrado.
tantas coisas grandiosas. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. O universo e seus mistérios que não vi, eu te conhecia. A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Livro 1. O Princípio. Autor Pedro Dong. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Qual é o propósito do tempo? Hoje vamos aprofundar-nos nas outras perguntas apresentadas anteriormente. Qual é o propósito do tempo? Para que serve o tempo? Por que Deus o criou? Por que colocou sua criação dentro do tempo? Tudo foi criado segundo a permissão do Pai, conforme o desejo de seu coração. Paulo escreveu aos Efésios: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1:5. Nada acontece sem que primeiro surja no coração do Pai. O consentimento é o desejo de seu coração, o anelo, o suspiro. Quando Deus deseja algo e aquilo se torna sua vontade, tudo precisa alinhar-se a isso. O Pai, movido por esse anelo, propôs em Cristo um plano para realizar sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Efésios 1, 9. Cristo é o arquiteto desse plano. Deus, então, apresenta em Cristo um projeto que cumprirá o mistério de sua vontade. E qual é essa vontade? Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 10. Isso significa que o tempo existe para cumprir a vontade do Pai. Conforme o tempo avança rumo à plenitude, a seu fim, a vontade de Deus precisa ser feita. O tempo está passando e, de certo modo, é implacável. Ele vai para a frente e não volta. Não há como um adulto reviver aos 18 anos de idade, por exemplo. O tempo só avança. Por isso, não podemos mais desperdiçá-lo. A história da Igreja já dura quase 20 séculos. Cristo ainda não conseguiu fazer com que a Igreja desfrute de sua plenitude, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 23. Porém, graças a Deus, cremos que, pelo que o Senhor tem feito entre nós, não está muito longe o cumprimento disso. O Senhor nos tem enchido por meio de sua palavra. A Igreja compreendeu que é por meio da palavra que Cristo encabeça todas as coisas. A palavra é a verdade, e essa verdade é o próprio Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele é o grão de trigo que morreu para gerar muitos frutos. Por meio de sua morte e ressurreição, Ele nos deu a vida e agora quer encher-nos da verdade, que é o próprio Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Hoje descobrimos o caminho para ser preenchidos da verdade. Esse caminho é a imersão na palavra, a prática de inculcar a palavra no coração, que temos aprendido inclusive com os adolescentes, cujo amor e simplicidade dedicados à palavra nos têm estimulado. Eles fazem a imersão na palavra, entoam o grito de guerra, dormem e acordam com Deus, fazem a transcrição da palavra e a compartilham uns com os outros, fazendo a vida circular. O que tem acontecido conosco? A verdade tem sido sedimentada em nós. Toda falsidade, mentira e vaidade têm sido eliminadas. Cristo está enchendo-nos. Na primeira fase da igreja em Jerusalém, isso já havia começado. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma vida da igreja ativa, cheia do Espírito. Mas logo esse caminho foi se perdendo. Agora, graças a Deus, estamos retomando esse caminho.
Permaneçamos nele, dependendo do Espírito em todo momento. Não é porque tivemos uma experiência maravilhosa com o Espírito ontem que hoje acontecerá da mesma forma. Hoje é outro dia e precisamos depender novamente do Senhor. Ontem fizemos a imersão na palavra? Ótimo! Porém, hoje precisamos fazer de novo. A palavra precisa continuar a se sedimentar em nós. Quando isso acontecer plenamente e Cristo estiver encabeçando todas as coisas, o tempo terminará. Ao final das diversas dispensações, Cristo será o cabeça de tudo. Este é o desejo de Deus, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1:10. Muitas dispensações já se passaram. A rebelião de Satanás antes da criação do homem, a criação de Adão, a história de Abraão, de Israel, e agora estamos no final da era da igreja. Estamos nos últimos tempos. Você acredita nisso? Não podemos mais perder tempo. Quando formos plenamente cheios de Cristo, Deus cumprirá sua vontade. Então virá a última dispensação, o milênio. Cristo reinará por 1000 anos, e os vencedores reinarão com ele. Depois disso, quando tudo o que resiste à autoridade de Cristo for lançado no lago de fogo, o tempo acabará. Em outras palavras, o tempo foi criado para a realização da vontade de Deus. Quando chegar a plenitude dos tempos, Cristo terá sido estabelecido como cabeça sobre todas as coisas. Este é o propósito do tempo, que Deus faça de Cristo cabeça sobre todas as coisas. E isso será feito com a cooperação da igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23. Até lá o tempo continuará correndo. Vamos então abreviá-lo, para que a vontade de Deus se cumpra rapidamente. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store. Os fundamentos, o sol e a chuva, controlas todos com teu poder. És poderoso e dos teus planos nenhum jamais pode ser frustrado. Gênesis, princípio, Gênesis, princípio, Gênesis, princípio. Eu só havia Deus na eternidade. Eu só havia Deus na eternidade. Onde ele habita a única verdade. Onde ele habita a única verdade. E Gênesis que é? Origem começou. Início mais de quê? Do tempo, do tempo. Deus criou o tempo para seu intento. Deus criou o tempo para seu intento. Eternal desejo satisfeito ser. Eternal desejo satisfeito ser. Cristo, seguidores do Cordeiro, 100% engajados. Seguidores do Cordeiro, 100% engajados. Imagina o tempo inteiro, vamos ser arrebatados. Imagina o tempo inteiro, vamos ser arrebatados. Seguidores do Cordeiro, 100% engajados. Seguidores do Cordeiro, 100% engajados. Imagina o tempo inteiro, vamos ser arrebatados. Imagina o tempo inteiro, vamos ser arrebatados. Vamos ser arrebatados, vamos ser arrebatados, vamos ser arrebatados. Então encontra o Senhor Jesus, amém. O Senhor Jesus, amém. O Senhor Jesus, amém. Os fundamentos, o sol e a chuva, controlas todos com teu poder. És poderoso e dos teus planos nenhum jamais pode ser frustrado. Se você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 127970. Tu fizeste para mim. Encerramos mais uma edição do Rios de Água Viva. Que Deus continue falando com você. Até logo!